Boa noite, pessoal. Mais uma aula aqui para vocês. Essa aula é a segunda, se refere à segunda aula, pessoal, mas a segunda aula de anatomia no TC, né? Na tomografia computadorizada, não é isso? Pode ser no TC ou na TC, na tomografia computadorizada. Então, como falei anteriormente, essas aulas são, pessoal, de revisão de anatomia para que vocês não, para que vocês tenham um conhecimento maior na questão de corte e de seguição, né, dos segmentos na tomografia, tá certo? Então, essa revisão anatômica é para que você não tenha dúvida nos cortes, né, de secção axial, né, e coronal na aquisição das imagens na tomografia computadorizada, ok? Espero que esteja tudo bem para vocês e vamos dar início à nossa aula de anatomia no TC, aula 2, tá certo? Então, pessoal, essa imagem que vocês estão vendo aqui está mostrando apenas músculo, né? Isso, lembrando que na aula passada nós vimos tudo sobre a cabeça, não foi isso tudo sobre o crânio, não foi isso, o crânio em si, com questão de cabeça, face, não foi isso? As fossas nasais, não é isso? Então hoje a gente está começando a descer, então essa parte aí hoje, se você estudada, vai ser essa parte aí mais do pescoço, tá certo? Então, como eu disse a vocês anteriormente, essa questão dos músculos aí, para a gente que trabalha na área de raio-x, ela não é muito importante, né? Tipo assim, ela não fica muito criteriosa para que você estude, para que você aprenda todos eles, ou algum dos músculos, não é isso? Porque quando trabalha no raio-x, trabalhamos apenas com a parte densa, com a parte do X, a parte do osso, não é isso? Propriamente dito. Já na tomografia, pessoal, vai envolver também a parte de músculos. Então, por isso que ele traz esses músculos, né? Alguns exemplos de músculo aqui para vocês, tá certo? Então, essa figura é uma figura aí da, do pescoço, né? Isso pegando a parte da face aí ainda. E observar aí que tem os principais músculos ainda, né? O ramo mandibular, o músculo da cabeça, né? Que vai fazer com que a cabeça gire ou não, pessoal, tá certo? Observe aí também tem os tendões, os ligamentos, conhecido também. Então observe que a maioria desses músculos aí, tem alguns músculos aí que são de cotidiano, né? Que a gente escuta falar algumas vezes. Outros não, outros já são mais internos, né? Ou seja, são mais difíceis de você ter um conhecimento sobre ele. Mas é como o músculo tem o músculo médio da faringe, o músculo inferior da faringe, o músculo da escápula, músculo escaleno, é isso mesmo, pessoal. Esses músculos são eles que vão dar sustento, eles que vão fazer o movimento do pescoço, né, da cabeça, junto com essa parte. Por exemplo, o músculo aí da escápula, é porque esse músculo aí vai descer e vai chegar até na escápula. Então, por isso é conhecido como músculo da escápula, tá certo? Então, observe que muitas vezes o nome do músculo é dado através do que ele está fazendo a ligação, do que ele está fazendo aquela movimentação, tá certo? Naquela movimentação do corpo. Então, o músculo serve para isso. Eles servem para segurar, né, para preencher, para segurar e deixar cada osso no seu devido lugar. E para ter essa movimentação só é possível através de músculos, tá certo? Então, quando o músculo, um desses músculos tende, né, observe até para vocês, quando dá uma cãibra alguém, né, quando a cãibra atinge a pessoa, então o que acontece? É um músculo que fica preso, tanto que você não fica sem movimento nenhum, certo? Isso ali é porque o músculo ficou preso, né? E imagine se você romper um ligamento, romper um músculo desse, tá certo? Então essa parte aqui, ele traz um músculo bem conhecido, alguns bem conhecidos, outros já não, né? De acordo com a anatomia e do que faz as partes no corpo, né? No corpo humano, ok? Nessa imagem aqui, pessoal, então o que é que ele diz? Algumas estruturas citadas acima, né, pode ser visualizada na figura 67. Acima da figura encontra-se um esquema determinando o local exato do corte. Pessoal, essa linha aí, esse segmento de reta aí que faz esse corte no crânio aí, pessoal, ele está mostrando onde foi o corte para mostrar a questão da secção da imagem, tá certo? Então esse corte aí, observe que foi na parte superior da cabeça aí do crânio, não é isso? E como seria esse corte? Esse corte vai demonstrar as seguintes funções, tá certo? Esse corte a gente tem quantos pontos aí? Ele tem quatro pontos de estrutura distribuídos, né? De forma para, verificar na imagem. Então aí eu tenho o número um, ele é o osso frontal, né? Parte do osso frontal. O número 2 é a sutura coronal, né? Observe que tem como teve esse corte, você apareceu, você visualizou a sutura coronal. E o 3 aí, pessoal, é o osso parietal, né? Isso. Observe que esse osso parietal, vocês estão sabendo que ele vai ter tanto do lado esquerdo e do lado direito, né? Isso. E depois você no quarto aí, nesse eixo 4 aí, você tem
é a sutura sagital, né? Essa sutura vai ser aquela junçãozinha do crânio, né? Essa divisão do crânio vai ser nessas partes aí, então é chamada de sutura, tá ok? Já nessa figura aqui, pessoal, o corte é um pouco inferior. Observe que o corte desceu um pouco mais. Então, como esse corte foi inferior, vai dar outra imagem, vai dar mais estrutura para que nós possamos ser estudadas, não é isso? Então, nessa figura 68 aí, é possível visualizar, tá certo? Novas estruturas à medida que o corte é direcionado para baixo. Então, a partir de que fez esse corte de segmento para baixo, um pouquinho abaixo do anterior, então você vai aparecer o quê? Vai ter mais estrutura para ser visualizada, tá certo? Então esse corte seria o seguinte, como seria aí? Só que nesse caso ele está mostrando apenas essas duas estruturas aí, né? Então na figura surge duas estruturas importantes e que serão brevemente descritas a seguir. É chamado de aracnoide, né? E o duramate, certo? Então as duas estruturas acima consistem as meninges, que eu falei anteriormente na aula passada, você lembra? Certo? Quem deu uma olhadinha lá, quem assistiu a aula, vai lembrar um pouco, né? Então, juntamente com a pia Marte, né, que é um pouco superior, pessoal, um pouco acima, que são as membranas responsáveis pela proteção do sistema nervoso, é chamada de pia Marte. Então, quem protege o sistema nervoso, as membranas que são responsáveis por proteger o sistema nervoso, é conhecido como pia Marte, tá certo? A dura Marte é a camada mais externa, seguida da aracnoide, né, da aracnoide, e da pia Marte, tá certo? Então, observe que a dura Marte é um pouco mais embaixo, tá certo, pessoal? E depois vem em seguida que da aracnoide e da pia Marte, tá certo? Então, aí vem de baixo para cima seria a dura Marte, aí vem a aracnoide e depois vem a pia Marte um pouco mais superior, tá ok? Então lembre-se, não esqueça, né? A estrutura responsável para a proteção desse sistema nervoso é chamada de pia Marte, tá ok? Então, aí, mais uma vez, ele traz uma imagem, ele mostra na primeira imagem aí as meninges, né? Observa aí do lado que ele mostra as meninges para vocês. E do outro lado aqui ele está mostrando para vocês todas as camadas divididas, né? Ou seja, toda a estrutura sendo a divisão. Então ele mostra aí a dura Marte aí, ó, em primeiro local aí. No meio ele mostra o que é aracnoide, né? Aracnóide, né? Que é falado anteriormente lá, que ela ficaria entre a dura Marte e a pia Marte. E um pouco mais interno seria a pia Marte, né? Isso que eu fui falando anteriormente, que a dura Marte, ela é a camada mais externa, né? Isso de proteção, tá certo? Então lembre-se sempre disso. Vem a dura Marte, aracnoide, né? E a pia Marte, tá certo? E se for de interno, de dentro para fora, vai ser a pia Marte, aracnoide, né? E a dura Marte, ok? Então nessa figura, né? Encontra-se um corte em que apareçam estruturas já citadas e também novas estruturas, né? Isso? Então observe que apareceu uma nova estrutura aí, que a citada só foi a aracnoide, né, e a pia Marte. Só falou um pouco sobre a dura Marte, que é externa. Então vocês podem visualizar como tem a parte do cérebro aí, pessoal. Então antes de chegar no cérebro tem essas camadas aí de proteção, né, isso? Que vai fazer essa proteção das meninges, né, isso? Então as meninges é logo embaixo dessa estrutura aí. Então observe aí, pessoal, mais uma vez, que agora o corte continua descendo, tá certo? Então nessa figura aqui, ó, observe que o corte aí, ele desceu um pouco mais. Então como ele desceu um pouco mais, apareceram essas três estruturas aí, né? A estrutura um, 2 e 3, que ele deu uma ênfase maior, né? Isso, ou seja, ele deu um desenvolvimento maior para essas três estruturas aí. Então, no corte dessa figura aí, está especificando as seguintes estruturas, né? Isso, a veia occipital, né? Isso aí, ó, que você vê aí no 1, né? Isso, observe bem direitinho, que é a veia occipital, né? No 2 tem a sutura labidoidea, né? No 2 aí, essa estruturazinha labidoide aí. E no 3 é o osso occipital. Então, nessa parte aí, pessoal, nesse corte aqui, ele fez como estrutura especificadamente, né? Somente para aquela parte posterior, né? Então, você vai ver só o quê? Só através do osso occipital, né? Isso, a veia occipital e a sutura labioide, né? Que já foi visto anteriormente naquele vídeo anterior. Então, nessa figura agora, aparece no corte duas estruturas de grande importância ao ser humano, não é isso? Observa aí que desceu um pouco mais um corte, né? Então, ele agora está mostrando duas estruturas muito importantes para o ser humano. Então, as duas estruturas anteriores são as seguintes, né? Hipocampo, né? Que é a estrutura responsável pela memória, né? Isso, pessoal. Então, quando atinge esse hipocampo aí, pessoal, é que acontece a questão da perda da memória parcialmente, né? Isso, ou permanente, tá certo? Então, quando atinge ele, o hipocampo, né, isso é onde a estrutura é responsável por essa parte.
A parte que podemos memorizar. A memória da gente está situada nessa parte aí. Já o tálamo, né, a estrutura é responsável pela motricidade, sensibilidade e comportamento emocional no geral. Então, se por acaso atingir também o tálamo, né, então observe que você não vai ter essa motricidade, né, a sensibilidade das coisas, né, de sentir, de pegar, de sentir algo quente ou frio. Ou também um comportamento emocional no geral. Por exemplo, você às vezes está nervoso, né? Alguma coisa desse tipo aí. Então, se por acaso atingir essa parte, você não vai ter. Você vai ter mais esses adjetivos aí. Você não vai ter essas estruturas, né? A motricidade, a sensibilidade e o comportamento emocional no geral. Tá certo? Lembrando disso, o hipocampo, né? Isso, o hipocampo é a estrutura responsável pela memória, né, da pessoa. E o tálamo é a estrutura responsável pela motricidade, né, sensibilidade e comportamento emocional geral. Já nessa figura aqui, pessoal, observe que o corte desceu um pouco mais, agora está pegando ali a parte da narina, né? Isso, do nariz também, e saindo na parte aí do ouvido aí, ó, passando lá pelo occipital. Tá certo? Então, nesse corte aí, um pouco descendo, observe que estão descendo o corpo, tá? Os cortes, pessoal, de secção, estão descendo um pouco mais, sempre vai descendo, tá certo? E como ele está descendo aí, ele está mostrando o quê? Ele vai mostrar nessa estrutura agora destacada, vai ser a seguinte: é o septo nasal, né? Parte da cartilagem nossa, né? Do nariz, né? É a concha nasal média, que vai mostrar também. Aí você vê aí o 1, que vai ter o número de 1 a 10 aí, né, pessoal? Então acompanha os números direitinho aí, ó. 1, né? Isso, o 2, que é a concha nasal média. O 3 é o septo nasal, que é a parte óssea, pessoal, aquela parte mais dura, né? A parte mais ósseazinha. E o 4 é a glândula parodóide, né? Então essa glândula parótide, pessoal, é uma glândula, né, muito importante para a questão da que a gente fala também que é muito próximo aí da tireoide, pessoal. Um pouquinho mais acima, não é isso? Só que ela chega perto da tireoide. Você vê também a questão da veia, a jugular interna, né? Isso, então essa veia jugular interna, você já sabe, né? Que ela é uma veia que tem uma pressão muito grande, né? Isso observa aí no 5, né? Então a jugular externa aí, ela é uma veia que tem uma pressão sanguínea muito grande, não é isso? O sexto é o nervo hipoglosso, né? Isso, então o sexto já vai estar falando da questão do nervo, certo? O sétimo é o bulbo, é isso? Parte do cérebro, que você dá para ver aí a questão do bulbo. O 8 é a cavidade nasal, né? Observe aí que o 8 está mostrando a cavidade nasal, que muitas vezes aparece a questão da sinusite nesse caso aí, pessoal, mais próximo daí, né? E o 9 é a nasofaringe, né? No 9 já vem a nasofaringe. E o 10, a artéria vertebral, que vai descer pelas vértebras, tá certo, pessoal? Da estrutura citada anteriormente, falaremos do bulbo e da glândula parótida, né? O bulbo, ou também denominado de medula umbilical, é uma estrutura que controla algumas das funções vitais do organismo, como a respiração e o controle dos batimentos cardíacos. Já a glândula parótida, uma glândula salivar, é a responsável pela produção de grande parte da saliva no organismo humano, líquido com importantes funções na digestão. Vocês sabem, né, pessoal? Só retocando para vocês aqui, que a glândula, né, salivar, né, que a galera faz, que essa da parótida aí, ela é responsável pela primeira vez para iniciar a digestão no nosso organismo. Então, quando a pessoa coloca um alimento na boca, a primeira parte que faz com que que faz o alimento ficar liguento são enzimas que nós temos na boca, nesse líquido, né, esse da saliva, que vai entrar em contato com o alimento, fazendo a primeira quebra de proteínas, vai ser iniciar assim na boca, antes de ter a mastigação, tá certo? Para ele descer já com funções digestivas já para o estômago. Então é possível visualizar um novo corte com novas estruturas localizadas. Então observe mais uma vez, pessoal, que o corte ele desceu um pouquinho mais, agora está abaixo um pouco da orelha, não é isso? Então esse corte é o seguinte, olha, as estruturas enumeradas são, né, essa estrutura é enumerada de 1 a 12, né, para vocês terem uma noção melhor. A maioria são todos aí os músculos, né? Então vamos ver lá. O primeiro é o músculo contricto da faringe, né? Aí o outro é o músculo esternocleidomastoide, né? Observe, pessoal, que sempre é porque juntou a questão do externo, né? Com o cleidomastóide, tá certo? Então, quando pega esse músculo que vai juntar tudo isso, pessoal, que vai ter uma ligação de um osso com o outro, então recebe o nome dos dois, da variação dos dois. Então tem um músculo longo da cabeça e do pescoço. Esse músculo é quem faz a junção da cabeça e do pescoço. É quem faz a movimentação de rotação, que a gente olhar para o lado esquerdo, do lado direito
e que faz a questão do osso, de a gente olhar para cima ou para baixo, que é a questão de abdução e flexão, não é isso? Aí vamos ter aí o músculo da expressão facial, né? Que é o músculo que controla, que faz com que as pessoas mudem a expressão facial de triste, alegre, não é isso? É o músculo bucinador, né? Que é o daquele que faz a questão da bochecha, né? Que a pessoa faz muitas vezes aquela colocar água na boca, ou então até mesmo um antisséptico e fica se movimentando. Então, esse músculo bucinador é esse músculozinho aqui da bochecha. É o músculo macete, né, que você já viu anteriormente, já falamos sobre ele anteriormente, lá na aula passada, né, isso. É o músculo pterigóide, né, que é um músculo já interno aí também, para você ver direitinho onde ele está no 7 aí, pessoal, ó. Músculo etilogrosso, né, que a gente falou anteriormente, agora nesse instante, ali nos slides anterior. Músculo etilofaringe, né, observe que vai pegar a parte da região da faringe, pessoal. Então esse músculo aí é o músculo que controla a questão do da faringe, né? Isso é a questão, toda a movimentação, pessoal, vai ter que proteger com músculo ou com osso para que não, os órgãos sejam protegidos, né? Isso, de qualquer movimento que faça com que desative o desenvolvimento dele. O 10 é um músculo estiloide, né? Que falando anteriormente, bem pertinho do. Observe que o 10 aí, onde é que ele se situa aí, interno, pessoal, esse corte aí, a pessoa só vê esse músculo aí através desse corte de tomografia computadorizada, tá certo? E o 11, o músculo levantador da escápula. Então, esse músculo é que vai levantar a escápula e vai baixar a escápula, pessoal, tá certo? E o 12, músculo longuíssimo da cabeça. Então, mais uma vez, é um músculo que vai fazer com que tenha alguns movimentos da cabeça, tá certo? Com o pescoço. Nessa figura agora, pessoal, encontramos outro corte com novas estruturas mencionadas anteriormente. Então, pessoal, observe agora bem direitinho, pessoal, que os cortes foram descendo e o corte agora está pegando a parte do pescoço, não é isso? Observe direitinho aí que está pegando mais a parte do pescoço. Já desceu um pouco mais do crânio, agora está pegando mais a parte do pescoço. Então, observe que a numeração aí vai de 1 a 17, pessoal. Infelizmente, não deu para colocar toda a numeração junto com a imagem, tá certo? Então eu peço que vocês dêem uma olhadinha no maior que você tiver com maior curiosidade para ver essa visualização. Eu digo a vocês que não é obrigatório aprender todos esses músculos, mas esse músculo principal, pessoal, essa parte principal da anatomia tem que aprender. Como foi falado anteriormente, observe que eu dei até um ênfase em algumas partes, né, alguns músculos, então algumas partes do nosso organismo, tá certo? Então essas partes serão que são cobradas para vocês terem uma noção, tá certo? Que são as que mais cobradas e as que você deve saber já mais ou menos se localizam no organismo. Então lá no 1 tem um músculo critotireoide, né? Isso tem um músculo critotireoide posterior, né? Isso observa que tem o tireoide, depois tem o posterior, o músculo longo do pescoço, o músculo subclávio, né? O músculo supraespinhal, músculo longíssimo do pescoço, vimos anteriormente já nos slides, músculo semiespinhal da cabeça, tá certo? Músculo roboide menor, músculo esplênico da cabeça, músculo plástima, músculo deltoide, né? Músculo escaleno anterior, músculo escaleno posterior, músculo eplênio do pescoço, músculo levantador da escápula, que foi falado anteriormente na outro slide, né? E o músculo do trapézio, que é esse mesmo, pessoal, que está dizendo, é o músculo que situa, que pega no trapézio e consegue fazer algumas movimentações básicas para ele, ou então que ele permaneça no mesmo lugar sem ter aquela queda dele. Então o músculo faz isso, pessoal. O músculo é o responsável pela movimentação do osso e por algumas proteções também, tá certo? De algumas articulações também, tá certo? Então lembrando que sempre no músculo vai ter ligamentos ou tendões, entendeu? Então essa parte aí sempre vai vir junto com o músculo. Às vezes o músculo não é rompido, mas o ligamento, os tendões estão sendo rompidos e estão fazendo com que aquela pessoa não tenha aquele movimento exato naquela parte, como tipo joelho, o mais frequente é joelho, tornozelo, tá certo? Algumas vezes cotovelo também, mas o mais frequente são joelho e tornozelo. E aqui, pessoal, nós estamos descendo um pouco mais, né? Então, chegamos aqui à questão do tronco, né? Tronco, membros superiores e membros inferiores, não é isso? Então, a parte de hoje, vamos falar um pouco mais sobre a questão do tronco, descendo essa parte do tronco geral, tá certo? Então, o que é que acontece com o tronco? Sabemos que o tronco, né, pessoal, ele tem uma certa divisãozinha entre ele, né? Então, quanto à parte esqueletal, né, o tronco é constituído da caixa torácica, né, que é o externo mais costela, e da coluna vertebral, não é isso? Então, o tronco é dividido nessas partes aí. O externo,
né? Que é separado, que é junto com a costela através de uma, de uma, como se fosse uma articulaçãozinha, né? Isso aí é junto, né? Ele não é todo girado, então observe que tem essa parte que é a parte mais mole, que é a parte da estrutura da costela, que vai juntar a costela com o externo, não é isso? Então ele sempre separa, onde ele fala da caixa torácica, ele já coloca externo e costela junto, tá certo? E da coluna vertebral, não é isso? Que quando ele coloca coluna vertebral, ele está falando de toda a coluna, né? Ele vai falando de toda a coluna da caixa torácica, não é isso? Ele observe que ele deu ênfase aí, ele está mostrando primeiro agora aí a vista do anterior do externo e a vista lateral dele. Observe que nessa vista anterior você vê algumas ramificações que na lateral você vê mais visivelmente. Ou seja, essas ramificações, pessoal, como fossem esses orifícios aí, eles são para a questão do encaixe com cada costela, né? Isso vai descendo ele com cada sequência, cada costela. Observe que até algumas costelas que elas vão vir fechando por baixo e algumas costelas vão ficar soltas, que é chamado das costelas flutuantes, né? Mas esses orifícios abertos aí, eles são a ligação da costela com o externo, tá certo? Então o corpo humano apresenta 12 pares de costela, né? Isso, pessoal. Lembrando, a gente fala sempre em pares, né? Nunca fala a quantidade geral, fala sempre em pares, para quando vocês tenham, tipo, falar questão de com um técnico ou com um médico, com você no estágio, com o técnico falando com vocês, então lembre sempre disso, que não é falar 24 costelas, você faz 12 pares de costelas, tá certo? Então é a vista posterior de uma costela típica, não é isso? Observe que ele está mostrando aí algumas partes dessa costela, né, separadamente. Ele mostra aqui de cima para baixo a cabeça, né, o colo, né, o tubérculo, que é umas aberturazinhas aí que você vê que vai dar com a extremidade. Observe que no antes da cabeça tem a face articular superior para o corpo vertebral. Essa é a junção que vai ter com o externo. Aí tem a face articular inferior para o corpo vertebral. Então observe que é para ser a junção, essas duas junçãozinhas junto com o externo. Aí vai ter um ângulo, né, que é mais a mais abrangente, aí vai ter o ângulo e vai ter o sulco constral. Pessoal, quando essa palavra fala a palavra sulco, com esse suco aí, pessoal, é como se fosse uma aberturazinha, né? Isso é como fosse uma parte mais interna, né? Isso vai ter a parte mais elevada nas extremidades, tanto lá de fora como lá de dentro, e no meio vai ter como se fosse um surcozinho, ou seja, como se fosse um canalzinho muito fino, tá certo? A vista superior de uma costela típica. Então ele está mostrando mais uma vez aí essa vista superior da costela típica e algumas das suas partes, né? Só observe que tem a cabeça da primeira costela, colo da primeira costela, o tubérculo, que é no ângulo ali, né? No ângulo da primeira costela, cabeça da segunda costela, colo da segunda costela. E assim por diante, pessoal. Ele está colocando aí uma costela e colocando a outra para você ver a diferença entre elas. Mas todos os processos que tem em uma vai ter sempre e vai ter na outra também, tá certo? A constituição de uma vai ter na outra também. Aí vem a origem dos músculos, né? Subclavial, ó, na primeira, né? A interseção do músculo escaleno anterior e a origem do músculo serrátil, né? Anterior de primeira ligação. Origem do músculo serrátil anterior de segunda ligação. Observe, pessoal, que vai ter a primeira ligação que é mais interna e a segunda ligação que é mais externa. Então observe que o que vai mudar de uma costela para outra, pessoal, de algumas, né? Lógico que tem todas que não é fechadinha assim, não tem esse arco total, né? Isso, então ele vai ter sempre essa cabeça da primeira costela, o colo da primeira costela, e conforme na segunda costela vai ser sempre a cabeça da segunda costela, o colo da segunda costela, denominado de acordo com a posição da costela que está se relatando, ok? Aqui a gente vê a coluna vertebral, né? É constituída por 24 vértebras, né? E a região sacro e a região do cóccix, não é isso? Que a gente separa sempre essa parte aí, né? Tanto na questão do raio-x também. A gente dá uma separada sobre ela. Por quê? Porque a gente vai fazer a imagem do sacro e a imagem do cóccix também, não é isso? Então, por isso, sempre uma separada na questão da coluna com a região do sacro e da costela ou do cóccix. Sempre, pessoal, alguns livros traz dizendo que o sacro é apenas é como se fosse uma aluna, né, uma vértebra que não foi desenvolvida. É tanto que o sacro ele se divide em S1 até S5, se vocês tu vai no estudo de baixo para cima, tá certo, pessoal? O cóccix também tem alguma divisóriazinha, tá certo? Observe que ele está uma vista posterior, uma vista anterior e uma vista de perfil, ou seja, uma vista lateral, não é isso? Quando ele fala aqui, ó, vista anterior,
Aí vista lateral esquerda e vista posterior. Lógico, a lateral direita seria igual à esquerda, então por isso que não tem a questão da imagem, tá certo? Então observe aí, de cima para baixo você tem o Atlas chamado de C1, que esse C1, pessoal, quando você conhece muito bem ele, lá no raio-x, ele só é visto quando você faz o raio-x de boca aberta, né? Se você vai ver o C1 e o C2, só se é aquele chamado de incidência de boca aberta, não é isso? Então vocês veem aí que tem as 7, né? A cervical aí, né? Então aí de 1 até a 7 cervical. E depois já começa a T1, que vai ser as vértebras torácicas, né? Isso que vai de T1 até o T12, para vocês verem a questão como é que tá, como é feito, como é a imagem, né? Isso de uma coluna perfeita, de uma coluna por igual, né? Isso depois da T12 aí, vocês conhecem muito bem, que vem a coluna lombar, né? Isso a lombar, né? Isso, então a lombar ela é constituída também ela é constituída assim como o sacro de 5 segmentações, só que os sacros são chamados de segmento. E aqui a lombar é chamada de 5 vértebras lombares, né? Você observe que as vértebras lombares, pessoal, ela é um pouco mais larga, né? Um pouco mais bem estruturada, bem desenvolvida. Por quê? Que é para suportar o peso, pessoal, de cima, né? Isso para suportar o peso das costelas, o peso dos órgãos e suportar também a questão da cabeça do crânio, né? Isso, então observe que ela é como se fosse um alicerce, né? Ela é como se fosse aquela primeira parte da casa que vai suportar toda aquela estrutura em cima, todo aquele peso em cima. Então observe que de acordo com a L1 até chegar a L5, observe que tem um tamanho notável, né, da sua estrutura. E isso é para suportar, né, todo aquele peso que está localizado acima dessa lombar aí. E depois vem a sacro, né? A sacro, como eu falei anteriormente, é S1 a 5 e depois da sacro tem um cóccixzinho, tá certo? Tem um cóccixzinho, que ele fala que é como se fosse um sacro não desenvolvido também, tá certo? Então observe aí mais uma vez, ele separa bem aqui depois também que as vértebras cervicais, as vértebras torácicas e as vértebras lombares, não é isso? E o sacro e o cóccix. Então, pessoal, vocês estão indo para o estágio agora, então eu tenho certeza disso, que essa parte você tem que saber de cabeça, não pode esquecer de maneira nenhuma, pessoal, certo? De maneira nenhuma você pode esquecer essas partes das colunas aqui não, tá certo? Então, mais uma vez, se aprofunda um pouco mais no estudo de vocês, tá certo? Para quando for para o estágio, vocês, né, se sair bem, vocês não ter poucas dúvidas, ou então para já estar apto a sair para o mercado de trabalho assim que terminar seu estágio. Aí aqui, pessoal, está mostrando aí, né, o sacro, né, vem a imagem do sacro, ela especificamente, né, a parte lateral, né, a base do sacro. Observe que no sacro vai ter esses furinhos aí, esses orifícios aí, ou seja, que esses orifícios, todo tem orifício numa parte óssea é chamado, que é natural, orifício natural. Quando o orifício é natural numa parte óssea é chamado de forâmenes, né? Isso, então observe aí que está mostrando os forâmenes sacrais, né? Isso. Então tem os forâmenes sacrais, tem as cristas transversais, né? A superfície articular lombosacro, que é onde vai receber a questão da lombar aí, né, pessoal? Que chama lombosacro, né? Tem o processo articular superior, né? Isso, o parte sacral da margem, né, que é a pelve, um pouco parecido com a pelve ali, o ápice do sacro, que já é lá embaixo, próximo do cóccix, e depois tem um cóccix com algum segmentozinho aí que você pode analisar direitinho, ó, que vão ser 4 segmentozinhos para o cóccix, certo? Próximo ao ápice do sacro, que é chamado de processo transverso do cóccix. Mais uma vez, agora está aquela vista posterior, pessoal, tá certo? É a vista posterior, né? Aquela vista por trás do sacro. Ele traz a superfície auricular, né? A tuberosidade sacral, a crista sacro-lateral, crista sacro-medial e crista sacro-intermédio. Professor, tem que aprender tudo isso, professor? Não, rapaz. Você sabe onde é o sacro e como é que ele é dividido, né? E esse orifício que tem no osso é chamado de forame, tá certo? Então, essa parte mais óssea aí que tem que saber. Se você soubesse, lógico que conhecimento, cada vez mais conhecimento, melhor ainda, tá certo? Mas o básico não precisava saber, não. Só saber os segmentos do sacro, que tem essa questão da divisão que vem, né, do S1 até o S5, ok? E aí tem a vista lateral também do sacro, mostrando uma superfície dorsal e uma superfície pélvica, né? Isso é uma parte mais embaixo na imagem aí. Aí ele traz agora a região do cóccix, não é isso? Observa aí que a vista anterior e a vista posterior. Na vista anterior ele traz o cóccix aí, chamando o processo transverso do cóccix, nessa partezinha mais invertida aí, mais, observe como fosse uma partezinha mais saindo da sua linha, né? Isso é chamado de processo transverso do cóccix, tá certo?
E embaixo, também do outro lado, que você vai observar direitinho, que ele mostra na imagem posterior, que essa imagem anterior não dá para ser visualizada, na imagem posterior já dá para visualizar um pouco mais. Então aí na minha imagem, na vista posterior, ele traz o corno coccígeno, não é isso? É isso mesmo, é o corno coccígeno, como fosse uma forma mais elevada do processo transverso do cóccix, que vai para um lado, né, e ele vai um pouco mais para a parte superior, tá certo, pessoal? Então, pessoal, essas partes aí eu digo a vocês, você tem que estudar um pouco mais, essa parte você deve para estar sabendo. Se você, graças a Deus, estiver tudo sabendo tudo isso, então parabéns, pessoal, você tem um estágio tranquilo, isso é isso, um estágio muito bom, tá ok? Então, essa aula da gente ficar por aqui, pessoal. Lembrando que essa aula de hoje foi falando sobre anatomia 2 na TC, pessoal. No TC, tá certo? Na tomografia computadorizada. Não vai confundir essa anatomia com aquela outra, não. Lógico que uma liga a outra, com certeza, né? E se eu não ter visto aquela primeira, eu não tenho que ver esta segunda aqui agora, tá certo? Então, essa é mais uma questão de revisão, pessoal, para que vocês possam entrar na questão de um segmento de aquisição de imagem para a tomografia, tá ok? Então tá aí minha dica de hoje. Qualquer dúvida, pessoal, pode me procurar, que eu estou à disposição de todos vocês, tá certo? Então é só mandar mensagem para mim, que eu estaria à disposição, ok? E amanhã, pessoal, assim terá a nossa atividade, tá certo? Lá naquele mesmo processozinho lá. Depois eu aviso no grupo para vocês tudo direitinho. Então tenham uma boa noite, tá certo? E que na próxima aula sabemos que será pelo Google Meet, ok? Então, até a próxima aula, assim se Deus permitir.